Bem-vindos à nossa 7ª aula sobre libertação. São apenas alguns princípios que nós estamos repartindo com vocês para te ajudar a identificar as obras das trevas, mas não só identificar, mas combater. Em 1 João 3,8 diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E a nós, como igreja, cabe dar orientações sobre quais seriam estas obras do diabo. Nessa aula de hoje de manhã eu quero compartilhar com vocês sobre alguns passos importantes para a libertação. O primeiro dele é honestidade. Não existe como libertar alguém que não seja honesto, ou seja, ela não fala a verdade. Ela tem às vezes vergonha de dizer por onde aqueles demônios entraram, por exemplo, o que aconteceu com ela, aonde ela andou, em que lugares ela foi buscar ajudas, se ela às vezes pagou um trabalho, se ela foi em alguma casa para buscar socorro, se ela pagou um valor muito... Então às vezes a pessoa tem vergonha. Quando alguém quer libertação, ela precisa ser honesta consigo mesma. Com Deus ela não tem como mentir, mas também com a pessoa que está para ajudá-la. Salmo 139 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sondar significa chegar lá no fundo. Há muitas libertações que demoraram muito tempo porque a pessoa não falava a verdade. Ela não falava o que tinha feito, o porquê ela estava assim. Então isso é muito importante que você esteja... quando ministrar com alguém, peça para ela, seja o mais transparente e honesta possível. O segundo passo para uma libertação é humildade. Tiago 4, 6 e 7 diz assim: antes disso, Deus dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. A humildade é: eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo sozinho. Quem tem pesadelos horríveis, tem toques do seu corpo, aquele sufocamento, vê vultos, sente um peso nas suas costas. Pastor, mas eu vou na igreja, eu tenho vergonha. Seja humilde, eu preciso de ajuda. Não seja orgulhoso de dizer, não, está tudo bem. Parece que é feio pedir ajuda. Todos nós precisamos da ajuda de Deus. Não seja humilde assim, eu preciso de ajuda, eu não quero mais ter esse tormento sobre a minha vida. A pessoa, quando ela não pede ajuda, ela sofre calada, no silêncio. Satanás vai lhe batendo. A humildade é: preciso de ajuda. Terceiro passo importante para ter uma libertação é arrependimento. A palavra do Senhor diz em Amós 3,3: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não andarão. O arrependimento significa: eu preciso fazer a minha parte. É indispensável que a gente deseje aborrecer o mal, deixar de concordar com o mal. Por isso, se você discordar das trevas, daqueles pensamentos ruins que não são teus pensamentos, aquela maldição que foi posta sobre você, se ela não for rompida, você não vai vencer. Eu lembro de uma jovem senhora recém-casada que queria muito engravidar. Ela não conseguia engravidar. Então, ela e a mãe dela estiveram no meu escritório e disse: bem, nós vamos orar a Deus para pedir. O que está acontecendo? Não, pastor, eu fui no médico, está tudo ok. Eu tenho toda a saúde para ser mãe, para gerar, mas eu não engravido. Fomos para orar e o Senhor trouxe a revelação que ela tinha sido consagrada quando menina, numa casa de religião, e ela tinha sido consagrada às entidades e ela não poderia ser mãe, porque ela ocuparia uma função de destaque nas trevas. Ela seria uma rainha na casa de religião. O preço para isso seria entregar o seu útero. E foi muito interessante que, assim que Deus trouxe essa revelação, a mãe disse assim: pastor, não sei como a gente tinha me esquecido disso. Quando oramos,
essa jovem senhora deu um berro muito grande, uma dor no seu ventre. Bem, não muitos dias depois ela engravidou, hoje é mãe. Deus lhe deu graça, lhe deu saúde, lhe deu livramento. Então, nós precisamos nos arrepender. E aí oramos ali, quebramos aquela consagração. A mãe estava junto, disse assim: não, pastor, eu participei dessa dedicação e não queremos mais. Então, é necessário aborrecer o pecado. Ezequiel 20, 43 diz assim: ali vos lembrareis dos vossos caminhos e dos vossos feitos com os que contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. O arrependimento, a pessoa diz assim: eu tenho nojo daquilo que eu já vivi, do que eu pratiquei, do que eu já me envolvi no passado. Isso é arrependimento. A pessoa diz assim, lembra, diz assim: meu Deus, como é que eu pude me envolver com aquilo? Como é que eu pude fazer aquelas coisas? Pessoas que ficaram no sangue, por exemplo, 7 dias deitada, sendo derramado sangue por cima dela. Mas ela estava num contexto de consagração para receber as entidades. Mas quando a luz entra, vem o discernimento, a pessoa diz: meu Deus, aquele cheiro era horrível e aquele sangue era derramado sobre a minha cabeça. Então, ela cria nojo daquilo e se arrepende. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, Provérbios 8, 13. A gente se arrepende completamente. Um quarto passo para uma libertação profunda e eficiente é renúncia. A renúncia implica em deixar o mal e o resultado do arrependimento. Mateus 3, 7, 8 diz assim: vendo, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, João Batista, disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Quando nós falamos de renúncia, o poder da magia, do ocultismo, ele dá algumas coisas para as pessoas. Sim, não somos negligentes. Satanás, ele coroa de talentos, de bens, ele atende aos seus filhos e lhes presenteia. Mas quem quer ser liberto precisa renunciar àquilo que Satanás deu. Pode ser um trabalho, um emprego, pode ser uma empresa, o que for. Senhor, eu pedi do lugar errado, na fonte errada, me perdoa. Quando você, por exemplo, tem objetos de feitiçaria na sua casa, em Atos capítulo 19, 18 e 19, diz assim: muitos dos que creram, confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montavam 50 mil denários, uma fortuna. Eles queimaram 50 mil. Um denário era o valor do diarista, do trabalho, de um dia de trabalho. 50 mil dias de trabalho eles queimaram. Por quê? Eles receberam a Cristo, se arrependeram do pecado de magia e renunciaram. Então, não queremos mais isso na nossa casa. Eles não deixaram na sua casa. Deuteronômio 7,26 diz: não meterás coisa abominável na tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Todos os objetos de feitiçaria, de idolatria usados no culto, livros de falsos deuses, doutrinas malignas, contrárias à Bíblia, não vai ter libertação completa quem resolve guardar. Ah, mas esse livro foi fulano que me deu, aquilo foi outro. Irmãos, aquilo que é das trevas é. Nossa família teve uma situação bastante forte no ano de 96, em que o pai da minha esposa foi maçom e minha sogra guardou muitas coisas do tempo da maçonaria do esposo para mostrar para a Cândida quando ela viesse a ser grande. A Cândida nasceu em março e o pai dela faleceu em outubro do mesmo ano. Então ficou lá guardado livros, medalhas, espadas do tempo de maçonaria. E quando a palavra, o avivamento chegou em nós, e essa palavra diz: não terás na tua casa coisa, objeto amaldiçoado, livros com doutrinas contrárias à palavra de Deus, né, objetos
de culto, nós fomos até a nossa cidade, estávamos indo para lá. E na metade dessa viagem a minha família teve um acidente de carro. E é interessante que o propósito principal dessa viagem era destruir aqueles livros, era um monte de livros. E o acidente foi bem grave. O Cândido entrou debaixo de um caminhão para não bater de frente no outro carro. O caminhão que estava na frente dela diminuiu a marcha, quase parou em cima da rodovia e ela não teve muita alternativa. Se machucaram bastante. E depois de 24 dias entre UTI e hospital, todos estavam bem salvos. Nós fomos para a churrasqueira da casa e começamos a queimar aqueles livros. Gente, a fumaça era escura, o cheiro era horrível. Queimamos todos aqueles objetos, livros. O que fomos fazer, nós fizemos. Não queríamos mais ter nada que fosse vinculado às trevas. Perdão é o quinto passo para quem deseja a libertação. Mateus 6, 14 e 15, na oração do Pai Nosso, Jesus diz: porque se perdoares os homens e as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens e as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O perdão é determinante para que você seja liberto. Você que quer ser liberto, está pedindo perdão de Deus, libere perdão também. Não carregue a culpa dos outros sobre você, através do ressentimento, da ira. Mas o outro não me pediu perdão, não precisa. Você que liberta. Deus perdoa porque eles não sabem o que fazem nem o que fizeram. A mágoa e o ressentimento é uma das principais causas da permanência de Satanás na vida de uma pessoa. Eu vou comparar quando um corte nos abre e aquilo ali gera sangue. O organismo, por dentro, ele já dá ordem para as células irem fechar aquele corte. Mas nós, como bem nos orienta os cuidados de saúde, a gente lava e fecha, para que não venham moscas ou insetos e ali causem inflamação. Nós também precisamos fechar. Quando alguém nos abre, nos fere, nós precisamos fechar aquilo. A maneira de fechar é liberando perdão. As trevas não terão oportunidade. Jesus liberou perdão na cruz. Pai, perdoa-lhe porque eles não sabem o que estão fazendo. Nós não precisamos nem devemos carregar um coração cansado e sobrecarregado de injustiça. Nós vamos ser perseguidos. Como perseguiram a Cristo, perseguiram a nós. As trevas não gostam da luz. Trevas não se dá bem com luz. Luz também. Luz e trevas não têm comunhão. Por isso é muito normal que aconteçam atritos, ferimentos, xingamentos. Quando uma pessoa se converte, quando está bem, aprenda. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Perdão é chave para a cura interior e chave para a libertação. Os demônios continuam entrando porque a pessoa não libera perdão. Perdoar é renunciar ao direito de se vingar. Perdoar é permitir que o outro nasça de novo. Pastor, mas se o outro não quiser bem, esse é o problema do outro. Você está livre. Em sexto lugar, uma libertação eficiente tem oração. Não tem como ser liberto sem oração. Joel 2,32 diz: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será liberto, será salvo, só tendo Jesus como Salvador. Toda oração de libertação tem que ter a oração de renúncia, de consagração ao Senhor Jesus, renúncia do poder das trevas e aceitação ou renovação da aliança com Deus por meio da oração. É necessário ter um novo nascimento para que você possa ter a certeza de uma vida nova, uma vida limpa, para que você reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Quando você estiver orando com alguém, você que vai ser um libertador, tem que terminar sempre fazendo a pessoa confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Levar a pessoa
a convidar Jesus, o mais valente, para entrar na vida dela e habitar na vida dela. Isso ela tem que fazer com as suas próprias palavras. A gente pode dizer e ela vai repetir, mas precisa ser de coração. O último passo no processo de uma libertação é guerra. O Senhor nos capacitou para a gente batalhar por libertação, por uma vida nova. Nós começamos lembrando a palavra do Senhor que diz assim: o Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem eu me refugio, o meu escudo, força da minha salvação, o meu baluarte. Salmo 18, verso 2. Romanos 8, 37 diz: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O Senhor nos capacitou para participarmos de batalhas. Você é um soldado para libertar os cativos. Deus nos deu autoridade para isso. E quando um demônio está dominando uma pessoa, ele está dominando um território. E nós vamos entrar no território dele e vamos destroná-lo. É isso que você precisa entender. É como entrar numa casa que foi invadida e tirar o invasor de lá. Espiritualmente, é isso que dá. É isso que a Bíblia diz. Mateus 16 diz que nem as portas do inferno irão prevalecer contra a igreja, mas a igreja poderá entrar até lá no inferno e libertar os cativos. Eu lembro de ter orado com uma pessoa que estava oprimida muito de demônios. E ela morreu, o coração parou de bater, parou de respirar na minha frente. Então, eu disse: Senhor, e agora? Bem, o Senhor disse: ordena que o espírito humano, que Satanás devolva o espírito humano. E aí, ordenamos. E o pai dessa pessoa estava segurando ela no colo e viu que era uma moça já de 16, 17 anos. Estava realmente, não respirava mais, não batia mais o coração. Ela tinha morrido. E o pai estava chorando, desesperado. E quando terminei de orar, o espírito humano voltou e entrou nela. Eu perguntei: onde você estava? E disse: pastor, eu fui levada para um lugar horrível, como se fosse uma caverna cheia de celas, muitas pessoas presas lá dentro, gritando e gemendo, e eu estava presa, e bem no alto tinha uma janelinha, e por lá eu ouvi a sua voz, dizendo: clama agora o nome de Jesus. E quando eu consegui, eu saí de lá, e eu me vi deitado aqui no chão, no colo do meu pai. Eu entrei. Bem, isso é uma guerra. E se Satanás levou um espírito em prisão, nós vamos enfrentar as trevas e isso vai voltar. Te espero amanhã na nossa próxima aula. Deus te abençoe.